Alô, alunos da disciplina Uni 113. Nós vamos dar uma olhada em como que funciona o CSS. Primeiro, vamos aqui numa página HTML, tá? Ou HTML, e eu vou mostrar essa tag, link, essa daqui. A link, você tem um atributo rel, você determinar style sheet, né? Porque CSS é cascata style sheet, né? Estilo de cascata, né? Por que cascata? Porque um estilo pode sobrepor ao outro, né? Dando o estilo à sua página, dando a ele características, né? Cores, formas. Você linka o arquivo text.css ou o nome que você destinou ao seu arquivo CSS. Type, você determinar qual é o tipo desse arquivo, né? Apesar de você bater aqui .css, você deve formar text/css. O CSS pode ser inserido tanto num documento externo, né? Ou você pode aqui dentro do head bater aqui o script, basta o script no HTML5, você digita, dá seus estilos, né? Eu com H1, né? Ele vai ter lá a característica que eu for determinando para ele. Então tem várias formas de características para você ir determinando o documento, né? Ou seja, o que eu defini aqui em cima vai valer para o documento inteiro. A vantagem de linkar é que você pode utilizar esse mesmo arquivo para, por exemplo, outras páginas. Vamos aqui ele chamando o mesmo arquivo. Você vê que essa página aqui, ó, ela está estruturada da mesma forma que essa outra aqui, né? Tá o conteúdo diferente, né? Mas a estrutura, o estilo dela, né, o menu, tudo mais, ele está caracterizado da mesma forma. Por quê? Porque lá no documento CSS ele está definindo as características, né? Então nós temos aqui, podemos definir a cor, né, color, font family, né, para você determinar qual é o tipo de fonte do documento. Então temos aqui Andalus, né? Logo em seguida Book Antiqua e Arial. Por quê? Porque se ele não tiver Andalus, ele vai ver se no sistema tem Book Antiqua. Se não tiver no sistema Book Antiqua, ele vai verificar se tem Arial, né? Isso é devido à variação que existe entre um sistema operacional e outro, né? Entre uma máquina e outra, pode ser que não tenha todas as fontes de uma para outra. Então isso evita, né, com que seja jogada uma fonte aleatória, né, o padrão que é o Arial, e que às vezes não fique tão bem, porque às vezes você não queria um Arial para aquele trecho, né, queria um estilo um pouquinho diferente. Temos o font style, né, pode determinar itálico e outras coisas mais. Ó, normal, oblíquo, que é praticamente igual ao itálico, ou nenhuma característica, né. Nós temos page break after, para ver se ele vai ter um pulo, né, do texto, um pulo naquele trecho para baixo, um espaço, né? Então aqui eu defini que sempre vai ter. Deixa eu ver o que mais aqui ele oferece. Always, automático, né? No caso do H1 já é automático, tem espaço embaixo. Avoid, left, right. Para determinar se vai ter espaço à esquerda, direita. Temos text indent, para determinar uma indentação, né, de que ele vai ter uma margem lateral. Que nem aqui tem uma margem, né, ele vai determinar que no documento, naquele trecho ali, ele vai ter um espaço em relação à sua esquerda de 25 pixels. Text decoration, né, determinou underline. Aqui ainda poderia determinar bold, né. Não, no caso no font style, se não me engano, tem nenhum, né, sublinhando, overline, sob, line through, blink e head, certo? Aqui antes está underline. Cores, né? As cores RGB,
igualmente a gente tinha visto na primeira semana, né, como que se define uma cor, né, de 0 até F. Temos aqui algo de diferente aqui, deixa eu ver. Font size, aqui eu determino o tamanho da letra, que ela sempre vai ter o tamanho de 12 pixels. A cor pode determinar pelo nome em inglês. Vamos ver aqui mais coisas. Font height, que se determina o bold. Vamos ver o que mais. Normal, bold, lighter, bolder, esses outros valores aqui. Certo? Nós estamos com bold. A observação do escrito, né? Eu tenho que passar a observação disso. A gente escreve a tag sem aquelas chaves. Você abre esse tipo de chave aqui, tá? E coloca aqui dentro as características, né? Elas poderiam estar tudo numa linha só, ou até mesmo, né, com o Enter do jeito que está aqui. Então nós temos o atributo CSS, 2 pontos e seu valor, todos sempre dividido por ponto e vírgula. O último, né, como aqui, não há necessidade de estar em ponto e vírgula, mas isso é muito perigoso, porque você pode chegar aqui, bater Enter, querer colocar outra característica e esquecer desse ponto e vírgula. Ok? Então vamos lá. Nós temos também, podemos determinar a tag, né, e uma determinada estilo da tag. No caso aqui temos o link, né, o tipo de link, e o link. O que é o link? Ele vai determinar as características originais do link. Visited vai determinar como vai ficar caracterizado aquele link que já foi clicado. Esse daqui você determina como ele fica durante o clique, né, quando a gente estiver com a tecla pressionada, né, e hover quando tiver o mouse em cima do link, como que ele se comporta. Temos aqui determinações como, por exemplo, essa daqui é curioso, né, que é o cursor, né, o cursor eu posso determinar um estilo, né, uma forma que o cursor se manifesta. Aqui, por exemplo, ele fica no formato de uma cruzinha. E nós podemos até mesmo inserir uma imagem, né? A imagem nós vamos ver aqui, por exemplo, no table. Background image. Eu estou determinando que do fundo dele ele vai ter uma imagem cuja URL é essa. Então nós temos lá uma pasta chamada imagens e esse arquivo PNG dentro dela. Então nós temos aqui, né, uma inserção de imagem. Então esse URL aqui, né, pois é uma imagem menorzinha, a gente poderia colocar aqui para o cursor. Então quando o cursor estivesse ali, ele estaria com aquela determinada característica. Body, ou seja, no fundo dele ele vai ter essa imagem. Tem o legend, tem várias tags, né, algumas aqui vocês ainda não viram, né. Nós podemos determinar classes e IDs, né? Classes você pode determinar trecho do texto, né? Vou mostrar aqui no final. Nós temos a tag P, nós determinamos a class rodapé. Então vai ter lá uma classe chamada rodapé, se não me engano está aqui mais para baixo também. Rodapé, e todo aquele trecho do P que está com a classe rodapé, ele vai estar com essas características. Então você bate o quê? Ponto, o nome da classe que você deseja. E lá no texto, né, no documento HTML, você chama a classe e o nome dela. Nesse caso aqui sem o ponto. O ID da mesma forma, né? Você determina o ID, você pode determinar quais são os elementos que vão utilizar aquele ID, e entre outros, né? Por exemplo, quando eu utilizar o ID menu, né, a tag UL com o nome barra e a tag que tem a tag LI dentro, barra, vai ter essas características, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. Nós temos o Z-index,
que ele determina a profundidade do elemento. Quando eu utilizo exclamação important, eu determino que esse valor tem que ser o principal, né? Se por acaso eu tiver alguma outra característica que está determinando outro z-index, esse daqui, né, está determinado em important, é o que vai prevalecer, né? Lembrando que CSS, né, cascatas, né, efeitos em cascatas, ou seja, umas coisas sobre as outras. Então, uma característica pode sobrepor a outra. E esse important faz prevalecer qual é que você deseja. Vamos ver, aqui no documento, né, você pode determinar uma tag, um atributo style. Dentro desse style, igualmente você coloca aqui, né, margem, blá 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 blá, ponto e vírgula, depois em index, blá blá blá, ponto e vírgula, né, você pode chegar aqui no documento, pegar uma tag menos poluída aqui, esse daqui, chegar aqui em style, né, e aplicar vários conceitos, né, vários atributos de CSS, né. Então eu chego aqui background image, né, eu posso escolher uma imagem lá e determinar essa imagem como que de fundo, né, durante esse trecho aqui, né, nessa parte aqui onde está o P. Então é isso. CSS pode ser inline, no topo do documento determinando o estilo do documento, ou um documento externo onde você pode chamar para outros documentos utilizarem, né? Onde você faz com que sua página, né, o seu site inteiro fique dentro de um padrão, sem você ter que em cada linha, em cada trecho reescrever a mesma coisa. Ela já está toda aqui, né? Aqui, por exemplo, isso daqui era um site grande que eu tinha feito, né? Home, orações, blá 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 blá, e ele tinha um CSS único, né, grande, onde eu colocava tudo que eu precisava aqui. Caso eu precisasse reutilizar em alguma outra página, ele já estava aqui, já estava sendo utilizado. Era só eu procurar a classe, né, e o ID, e elementos que já estavam com padrões como H1, H2, vai ser todos iguais nas outras páginas. Eu acho que isso é tudo, falei até muito.